Oi, pessoal, tudo bem? Estou mandando convite aqui, professor Fábio. Vamos ver se ele atende aí. Ah, o Fabião chegou aí. Dani, E aí, tá me escutando legal? pô, tô escutando excelentemente bem. Maravilha, maravilha. Vamos ver, tá Tá me chegando o ouvindo bem aí pessoal também? aí. Tô te ouvindo bem, bicho. Aí já tem uns Perfeito. colegas por aí, ó. Já, já, né? Maravilha, Legal, então. legal. Beleza. Vamos, Vamos lá. vamos. Vamos começar, então. Ah, meu Deus, o que que a gente vai falar aqui, hein, Fábio? Começa por aí. Você tá logado como UNG. Você faz as vezes da casa. Ah, que isso, eu vou ter que ser o hostess do negócio aqui? Vamos lá. Fábio, vamos falar um pouco da gente, então, com que a gente trabalha aí para mostrar para o pessoal aí um pouco da nossa parte. E aí, na sequência, a Uhum. gente vai para o que interessa, empreendedorismo. Então, fala aí um pouco aí do que você está fazendo, Fabião, como é que tá, como é que é a Tite aí, comunicação, como que é tudo isso? Legal. Bom, vou falar da minha história, né? Eu sou formado em publicidade, sou formado, na verdade, em propaganda e marketing, né? E trabalho na área de publicidade atualmente. Sou gastrônomo formado também. Olha só. Cara, eu sou um cara ávido por conhecimento. Gosto de receber, gosto de dividir conhecimento. Para mim, acho que isso é tudo, né, cara? Então, eu já fiz algumas pós-graduações, enfim. Estou fazendo jornalismo agora. Fiz algumas pós-graduações em marketing digital, marketing, cool hunting, design thinking, enfim. Fui por alguns Caramba, caminhos que tem relação com internet, tem relação com comunicação, tem relação com novas mídias, enfim. Tem relação com essa loucura também que a gente tá vivendo atualmente, né? olha. Como hobby, na verdade eu comecei como músico, né? A primeira coisa que me deu dinheiro na vida foi a música. E Caramba. é verdade, a primeira coisa que eu dava aula de música, sempre gostei de dar aula, tudo que eu aprendi eu queria compartilhar, né? E então eu toco um pouco também, não sou músico, coisa e tal, mas dou os meus pitacos aí, né? Se quiserem ver lá também no meu perfil, lá tem uma música de quarentena que a gente fez aí. Quiserem dar uma olhada lá também, vai no perfil, dá uma olhadinha num barulho que a gente fez aí. Ó, que Eu legal, trabalho na cara. Tite, eu sou sócio proprietário da Tite. A Tite ela é especializada em atender business to business, pequenas e médias empresas. Eu trabalho na área de planejamento e atendimento lá, né? E o nosso foco é business to business, apesar de atendermos eventualmente varejo. Temos alguns clientes da área de varejo, né? Principalmente varejo de maturação longa. Mas, enfim, trabalhamos com mídias digitais, SEO, enfim, toda essa infraestrutura de marketing digital também, né? E você, Dani, Caramba. conta a tua história aí. Sou professor da UNG também e orientador dos TCCs dos cursos de publicidade e propaganda. Acho que agora encerrou. Ah, legal. Ah, o meu percurso também foi cheio de coisas, ô Fábio. Essa questão de até comentar aqui multitarefa é mais ou menos isso mesmo, cara. A gente acaba que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, vai aprendendo, vai levando nossos caminhos, né? Até, Uhum, até poder aí estar numa agência ou estar trabalhando por conta especificamente. E sim. eu me formei em design e logo já fui para fotografia, então para mim sempre foi a foto assim que eu consegui trabalhar mais tempo com foto, né? Fui para tratamento de imagem, comecei a deixar um pouco o design de lado e Uhum, me surgiu depois de um tempo aí a ideia de realmente montar uma agência que trabalharia com inovação no sentido inovação de ideias, inovação de produtos e serviços. Então montei o iArts, começou assim bem do zero mesmo. Alguns próximos assim que tinham algum conhecimento também foram se juntando, foram fazendo uns trabalhos. Então, uhum, o percurso que eu fui levando assim foi daquela coisa de ser um freela até ter aí uhum. uma empresa, conseguir trabalhar com mais diversidade, né? Com mais coisas, diversidade de mercado, diversidade de negócios. E É um hoje eu pouco o também resultado da nossa trabalho. área, né, Dani? Total, cara. E aí é Uhum, isso, pô, ofereço foto assim como eu ofereço marketing
também de alguma forma ali marketing digital, peças web, faço site, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. E também professor Uhum, aí há um tempinho, também sempre tive uhum. essa vontade de ensinar, né, de passar o conhecimento das coisas que eu fazia. Então também estou atuando aí, principalmente na fotografia lá da ONG, mas também no design, também na publicidade. Então, cara, a gente tem um perfil muito parecido nesse sentido. Sim. E isso é bacana, né? Porque a gente consegue hoje estar aqui falando um pouco de empreendedorismo e tecnologia, falando o que a gente usa, né? E o mais importante, passando para a galera aí alguma mensagem, né? Que é o que a gente sempre faz nas Sim, aulas. sim, 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 certamente. E Legal, Dani. aí, cara, eu queria saber assim, a gente tinha meio que já feito uma pauta, galera, aí, eu e o Fabião, pensando assim, como que a gente passaria essa informação para vocês. E me conta assim, Fábio, e eu falo um pouco de mim também, como é que tá essa questão do o presencial? Te afetou muito ou você já fazia muita coisa online, cara? Como que tá isso para você? Você tem utilizado muita coisa diferente hoje em meio aí esse bloqueio do presencial aí? Como que tá a parte da sua agência aí? E se você quiser também falar um pouquinho mais da agência aí, o que que você está atuando agora, conta pra gente aí como é que você está se virando. Legal. A Tite é uma agência 360. Então, a ideia é que ela consiga atender todas as necessidades de comunicação que o cliente tenha, né? Para que ele tenha concentrado ali num único fornecedor todos os serviços que ele precise, né? E isso, para quem é pequeno e médio, é fundamental, porque normalmente esse cara que é pequeno e médio, ele é que faz planejamento, ele é que faz venda, ele é que faz visitas, ele é que faz, às vezes, banco, Faz de tudo. enfim, o cara é meio que tudo, né? Então, ter um parceiro que consiga concentrar todas essas demandas é, é uma solução que eu considero que é ideal para esses clientes, né? Eu tenho uma limitação dentro da agência, né, de quantidade de clientes que eu posso atender, então a ideia é trabalhar em FII, a ideia não é trabalhar jobs, né, é fazer um planejamento do cara e seguir esse planejamento durante o período do ano, chega ao final do ano, fazemos um novo planejamento, e poder oferecer para esse cara toda a necessidade que ele tenha de comunicação, atendê-lo nas suas necessidades de comunicação, né? Que vão desde material impresso, enfim, coisas que são muito clássicas, muito o pessoal considera até prosaico, cara, mas cartão de visita ainda funciona muito, né? E é engraçado porque a gente vai adicionando ao cartão de visita novidades. Então, o cara quer QR Code, eu fiz um cartão esses dias que tinha realidade aumentada no cartão. Olha, isso é Então você legal, hein? olhava para a câmera Caramba. do cartão, coisa e tal, você conseguia ver o portfólio, conseguia navegar pelo portfólio do cliente, né? Que é uma coisa Oh, bem, bem bacana. Então a gente tem um pouco dessa tendência de sair do lugar comum, de tentar sair um pouco da caixa, né? certo. Assim, eu tenho já bastante prática nesse trabalho remoto, porque eu tenho também funcionários meus trabalhando remotamente. Tem gente trabalhando para mim em outras cidades, em outros lugares. Eu já fiz trabalho com gente que está em outro continente, entendeu? Trabalho de Caramba. ilustração, coisa e tal. Gente está na Inglaterra, está na Austrália, que está em outros, que tá em outros lugares Acho que, na verdade, Dani, esse é o grande patrimônio de quem trabalha com comunicação, são os parceiros, são os contatos, né? É o network que você forma. Assim, quantos catálogos eu produzo que necessitem de um profissional que entenda de 3D, que eu preciso ter uma máquina com uma capacidade de renderizar 3D dentro da agência. Então, assim, não vale a pena você ter um profissional desse interno. Então, muitas vezes são esses parceiros que salvam nessas situações. E esse cara está aqui hoje, está na Alemanha amanhã, está em outro lugar, está trabalhando remotamente. Né? Reuniões remotas também, fiz bastante, estava atendendo é isso que eu estava te falando, né? Estava atendendo um e-commerce que atende veterinários. E Uhum. a maioria das reuniões a gente estava fazendo já remotamente. A gente não estava mais fazendo, fizemos as primeiras reuniões presenciais, fizemos lá na agência, fizemos também lá no espaço do Google, né? Mas depois que a coisa engrenou, a gente conseguiu resolver muita coisa remotamente e funciona bem. Uma coisa que eu senti bastante nesse processo da pandemia é que muitos dos clientes, principalmente por ser um business to business, que é o grosso do que eu atendo, não estavam muito preparados para isso. Né? Business to business é muito visita, é colocar coisa no carro enfim, e ir no cliente e tudo mais. Então, muito da demanda que a gente recebeu nesse momento foi para, preciso ter um chat no site.
Eu preciso ter uma forma que aponte direto para o WhatsApp, sem que o cara precise digitar o meu número, salvar o meu nome. Não, eu quero que ele clique no site e aquilo já vá direto para um contato do WhatsApp. Então, assim, o primeiro mês desse processo de pandemia, basicamente foi fazendo isso para os clientes, passando os contatos de WhatsApp, fazendo esse processo de migração. Na verdade, isso foi um catalisador, isso acelerou o processo de migração para o formato digital. Muitos deles muito resistentes a isso. Alguns deles falam, não, deixa, tá bom assim, já tem o site, tem o formulário, coisa e tal. E quando a água bateu na bunda, o cara falou, tá, e aí, o que a gente precisa fazer para colocar um chat no site, para poder fazer um esquema que encaminhe direto para o WhatsApp, enfim, que me coloque em presença digital. Faltava para eles, muitas das vezes, era isso, era de fato a presença digital. Era o fato de... apesar de ter um cenário hoje que exija a sua presença digital, diz um velho ditado que a necessidade faz o hábito. Né? Então, à medida em que ele precisou, ele falou, cara, precisamos fazer, mas é para ontem. Então, assim, por exemplo, quando o Google mudou as regras de indexação dos sites, por exemplo, ele falou, olha, eu só vou dar visibilidade quando o cara navegar pelo celular nos sites mobile. Foi mais ou menos um esquema assim, cara. Todo mundo queria fazer o site responsivo, e algumas pessoas simplesmente ignoraram isso. Agora chegou o momento em que eles precisam, enfim, conversar com as pessoas, precisam ser mais bem ranqueados. Também fomos para um processo de uns 3 ou 4 sites. Nós tivemos que fazer adequação de UX para que ele fosse... UX é User Experience, né, para que a experiência de navegabilidade e tudo mais fosse melhor para os clientes desses caras no site. Entende? Então foi algo que a gente teve para 2, 3 sites, 4, a gente teve que parar o processo para poder fazer com que esse site fosse melhor visto, né? São coisas complicadas, cara. Tudo que você falou aí é o que tem a ver com a nossa pauta de hoje. Você vê, são tantas adaptações que a gente às vezes tem que realizar ali para os clientes, tem que dar suporte, cara. A gente precisa estar antenado a todo momento no que está rolando, né? Porque senão a gente acaba deixando para trás. Como é que o cara vai querer, por exemplo, que nem você comentou do cartão aí de realidade aumentada, como é que você vai falar que não dá para fazer? Então, acho que até a experiência que o Fábio está falando é isso, essa questão dos parceiros é muito importante. Às vezes você não precisa ter uma demanda de investimento com alguém alocado, mas você precisa ter os caras certos para os momentos certos, né? Então, sim, certamente. Mais ou menos por aí. Eu acredito que eu não tenha tantos clientes fixos assim como você nessa questão de site, mas para mim o que mais chamou a atenção são as questões de venda de produtos, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no iArtes. Porque os nossos parceiros, a gente organiza feiras, faz algumas coisas para vender do pequeno, né? Tanto artesanato quanto a parte de artes e tal. E a gente viu essas necessidades batendo na bunda também, de como que as pessoas iam vender o seu produto, sendo que todas as feiras pararam, por exemplo. As feiras todas, sim. Todo mundo cancelou e não tem jeito. Nossa, bicho, mas foi uma correria lascada para a gente descobrir até mesmo como engajar mais o público. Muitas das pessoas que eu conheço não fazem ideia de como colocar um produto no Instagram, né? De como, às vezes, também poder divulgar para um WhatsApp Business, alguma coisa diferente ali que ele possa alcançar melhor o público, né? E puta desafio, bicho, até que... foi interessante que as plataformas começaram com as hashtags de comércio local, com algumas outras coisas, e está trazendo engajamento, está ajudando bastante nesse sentido. O meu foco aqui na UiArt sempre foi muito trabalhar com o pequeno, assim, né? Então, o meu cliente é esse aí que você falou, que gosta do offline, do cartãozinho, do folder, né? E que precisa, né, Dani? E que às vezes é isso que impulsiona o negócio do cara, é o contato, é a confiança. E quando você pega uma empresa pequena, se você não olha no olho do cara, você fala, será que o cara vai... A minha agência é uma pequena agência. Eu já participei, por exemplo, de uma concorrência no Magazine Luiza, em que o que nós oferecemos de valor para eles era 1/3. O que nós oferecemos de valor era 1/3 do preço mais barato que ofereceram para eles. Quando eu tive a reunião com eles, falaram, cara, nós gostamos muito de você, gostamos muito da forma como você apresentou, da proposta que você estruturou, mas eu não tenho como te contratar.
Um né? terço do valor e não te Um terço do contratou. valor da menor proposta. Olha, Então, eu vou te falar isso também. Aconteceu comigo a mesma coisa no quesito de vídeo, né? Eu fui fazer um orçamento ali para uma agência que estava coletando algumas produtoras, e eu tenho a produtora aqui também de vídeo, né? Para aham. aquelas baterias Eliar, cara. Os caras têm uma fábrica gigante lá em São Bernardo e tal. É impressionante, assim, que o preço que a galera tava cobrando era, assim, um absurdo. Era, tipo, coisa de 100 para cima, né? R$ 1.000, assim. Aham. Cara, pô, colocando no lápis, pagando toda uma equipe, tendo a mesma produção que os caras, todos os equipamentos, não dava um terço disso também. Aí você vai lá querer ser espertão e vai falar, não, meu orçamento tá melhor, vou mandar para os caras. Com quem que os caras fecharam? Com a mais cara, né? Isso Porque a credibilidade é a grande parte do processo. Porque assim, o Fábio foi lá, fez o seu trabalho, apresentou, gerou credibilidade. Quando o cara olha 3 orçamentos, ele fala, cara, como é que pode? Como é que ele consegue fazer a mesma coisa que o outro faz? A nossa ideia era exato. funcionar como guardião do portal deles. A gente fez essa proposta também, né, de se manter como guardião. Ah, você conseguiu dar uma emenda ali no negócio, entendi, legal. Mas, cara, não rolou. Então, eles, quando foi mostrar pro geral ali, né, pro grupo que, de aprovação, eles falaram, cara, parece legal, realmente você está falando, eu tô vendo a proposta e tudo mais, mas não rolou. Não rolou. Exatamente. É complicadíssimo isso, bicho. Bom, Eu acho Dani, interessante. oi, Falei. só uma. A Flávia fez aqui uma pergunta, Ah, né? sim, temos duas Perguntando perguntas aqui, já. Uma da Flávia aqui. como o cliente de vocês tem encarado investimentos em comunicação durante a quarentena? No meu caso, business to business, Boa. cara, para mim pegou muito, assim, corte de verba foi muito grande, assim. A maior parte deles cortou pela metade para menos, e alguns entraram em compasso de espera e falaram que só vão investir em comunicação efetivamente pós-pandemia, né? Como eu trabalho muito com business to business, negócios essenciais que não estão abertos, enfim, não tem o que fazer. Você não tem caminho para onde ir. Os clientes que têm ou varejo de. Eu tenho um cliente que é uma associação que atende varejistas, e assim, tem clientes também que são um que vem de casa de madeira, por exemplo, né? Então são vendas de maturação longa ou serviços que não podem parar, simplesmente. Não pode simplesmente parar de atender um associado, um lojista, um varejista, esse tipo de coisa. Então esses continuaram, mas os investimentos caíram bastante. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: o corte ele foi principalmente naquilo que era muito mais voltado para o offline. Então houve não só um aumento do investimento em online, mas também um aumento da atenção, do cuidado para o planejamento do online. Né? Então não é simplesmente chegar, tá, vamos pegar esse dinheiro, vamos cortar pela metade, vamos pegar essa outra aqui, vamos investir e vamos investir em online. Não funcionou assim. Quando foi para o digital, falei, tá, mas vamos pensar então numa estratégia específica para o digital, vamos alterar o site para aquele. Então, assim, tinha. O que eu percebo é que já tinha um grau de consciência muito grande desse cliente em relação ao que era o digital, a vivência de Instagram, a vivência de Facebook, a vivência até de TikTok, entendeu? De diversas É ferramentas verdade, bicho. que surgem diariamente. Existe uma consciência deles em relação, porque eles são usuários dessa ferramenta. Então o benchmark ele é muito alto. Né? Então o cara fala, mas eu estou vivendo isso, eu estou vendo as empresas fazerem isso ou fazerem aquilo. Então o nosso papel às vezes é muito de conseguir adequar, de conseguir adaptar essas ferramentas para esse cliente. Né? Então, assim, a gente não vende tênis. Vende, mas é um produto que demora 6 meses, um ano e meio para ser vendido. Né? Não é É, um tênis, você vai, compra e faz a compra imediata. Então, às vezes, uma solução que funciona para um, funciona para outro. Mas como usuário das ferramentas, o benchmark é muito alto. Então, o nível de comparação entre as ferramentas acaba sendo muito alto. Mas, assim, a pandemia foi um catalisador. O isolamento ele foi um catalisador. E ele abriu um universo de possibilidades, abriu um universo de oportunidades para essas empresas que certamente são tendência agora, que eles não vão desaparecer, eles não vão sumir. Muito pelo contrário, eu acho que pintou uma grande oportunidade até para as agências de comunicação, até para quem faz, como você falou, eu acho que nós todos começamos assim com um cliente, 2 clientes, meio fazendo freela e depois se estruturou como agência, né? uhum. E acho que é uma oportunidade importante até para quem está empreendendo nessa área,
é entender que isso é uma tendência. Se você pegar um cliente agora na baixa e ajudar esse cara a construir a presença digital, fazer isso de forma correta, você tem um cliente que vai ficar contigo por longo tempo, por um grande período. Né? Eu Acho que falo muito até isso porque isso... é o meu perfil de agência. Né? Eu trabalho muito com Ah, FII, eu trabalho com sim. relações de longuíssimo prazo. Tem clientes que eu atendo há 15 anos. Então, são relações de longo prazo. Que eu construí assim, começa com a pontinha, vamos fazer então redes sociais, vamos fazer redes sociais. Né? Eu acho que isso é importante. A gente tem muita tecnologia disponível hoje em dia, e isso facilita muito os processos operacionais. O que vai diferenciar as pessoas é a forma como elas pensam, e não a forma como elas agem. A gente, Isso é verdade, bicho. tá, poxa, mas tem muita curtida em foto de criança, tem muita, mas não tem relação com o seu produto. Então, dar valor para aquilo que você coloca como presença digital. Né? Estabelecer uma estratégia de presença digital, efetivamente. E E contigo aí, Dani, como é que até... estão as coisas aí? Não, e até para comentar que a gente está falando um pouco de oportunidade, acho que foi o Alfredo aqui, o aluno nosso, que mandou aqui, falando dessas oportunidades. Pô, a gente está num cenário muito trágico, mas você Uhum. já citou várias questões de oportunidade, e eu também vejo um pouco disso quando eu estou falando ali, até das questões de como os nossos alunos ou como as pessoas que estão assistindo essa live podem se virar, de pensar de que forma ali essa presença digital ela tem que ser importante, evidenciada agora. Você vai ter que ter um tempo ali em cima disso, né? Você vai ter Uhum. que agora cuidar com carinho disso que às vezes você deixava para de vez em quando e focar exatamente nesses elementos que são importantes, né? No sentido aqui do que a gente tem falando, que nem você como agência, clientes de vários anos e tal, é exatamente isso. Eu acabei criando novas oportunidades agora, para essas pessoas buscarem aí esses tipos de serviços. Então, eu acho que a gente Uhum. acaba estando muito em alta como agência para poder, às vezes, solucionar que seja o comecinho, a pontinha aí que você comentou, que é essa presença digital, né? Uhum. O que eu tenho mais, o que eu faço mais aqui seria essa questão de consultoria mesmo para esses produtos, para esses serviços que os meus clientes querem vender. E você vê a maioria tem uma noção ali até do que é um QR Code, mas ninguém sabe exatamente como aplicar ele, porque não é só fazer o QR Code, às vezes você tem que fazer todo o caminho para você, né, chegar naquilo. Quem vai ver isso? Para que serve isso? Né? Então, Uhum. E até o lugar é, onde, que a gente chama de landing page, né? Onde esse cara vai pousar. Ele vai entrar no exato. site onde, né? Porque Aí você tem um manda. caminho. Tem um É, caminho aí, na verdade, de ativação até, até de um call to action que você pode fazer, que é muito que é bacana. Você pode conversar com esse muito cara. Esse melhor. cara pode entrar e falar, cara, pô, que legal que você viu meu cartão, que legal que você viu meu catálogo. Né? De repente, Muito. dependendo de onde você colocou esse QR Code, cara, e QR Code, velho, é uma coisa, cara, antiga pra caramba. Era também Nossa, algo que eu sempre falava para os clientes, coloca QR Code. Ah, mas ninguém usa. Eu falei, cara, não importa. Você tem que começar a culturar as pessoas para que elas se familiarizem com a tecnologia. Se você for esperar o grande boom, o grande momento para começar a inserir isso nas ferramentas, é porque eu estou falando de business to business, eu estou falando de um cara que ele vende para um grupo de clientes, por exemplo, que é mais fechado, ele vende para 400, 300 clientes, né? Que é um grupo uhum. mais fechado. Não estou falando novamente, não estou falando de vender um tênis. Então, se você acultura aquele cara, em um momento ele vai perguntar para você, pô, mas o que é esse quadradinho aqui? Mas você fala, porra, aponta o teu celular. Quer dizer, você já criou ali um gancho no presencial para a questão do diálogo, né? Eu acho que um Tá. grande esforço que a gente faz, eu perco clientes por conta disso, porque eu dou pitaco. Eu não aceito, não, mas faça. Não faço. Por quê? Porque você está pagando, não, eu vou. E assim, cara, é incrível, porque às vezes o cliente faz algo achando que é uma grande sacada, e ele perde ali uma grande oportunidade de negócio. E a agência acaba sendo culpada por isso. Entende? Ah, sempre, bicho. A Né? corda estoura na nossa mão. Isso aí é certeza. Até para falar disso, a Raquel, nossa amiga, oi Raquel, comentou aqui, ó, Raquel. também falando dos hábitos de consumo, né? Você acha que as Uhum. pessoas vão repensar esses hábitos de consumo pós-pandemia? Por exemplo, isso poderia ser um desafio aí para a publicidade? Eu vou responder por mim, assim, e aí você pode também falar, Fabião, sobre isso, completar aí, que é o seguinte, o hábito de consumo, acho que ele já mudou, né?
Tem sim. gente, tem empresas crescendo 500% aí na questão de entrega, tem muitas questões desse consumo aí que já está sendo direcionado para outras plataformas, outras formas de agir, outras formas de pensar. O Uhum. desafio talvez esteja no que o Fábio também começou a comentar aí, né? De como aquele cliente também vai aceitar isso que você vai passar para ele, porque a tecnologia a gente sempre teve, como ele falou, QR Code super antigo, né? Há várias coisas a gente sempre teve. A diferença é esse cliente também topar com isso, né? Com esse desafio. O que que você acha aí do consumo pós-pandemia? Isso aí vai ser um desafio para publicidade? Você que é mais entendido aí da publicidade, fala aí para gente. Olha, Dani, é um catalisador novamente. As pessoas foram forçadas a mudar de hábito. A gente tem um professor amigo nosso, ele falou, cara, agora eu compro tudo pelo Rappi. Então eu vou lá no supermercado, eu estou isolado na minha casa, eu tenho filho recém-nascido, eu estou isolado na minha casa. Então eu vou lá no Rappi, eu consigo fazer a compra toda. Então, o que acontece? Muitas pessoas simplesmente desconheciam, ignoravam primeiro a eficiência desse processo de entrega, quer dizer, entender a logística, entender que os produtos sim chegam bem embalados, chegam higienizados, chegam com qualidade. Então, assim, as pessoas têm duvidam muito, né? Então, assim, apesar do crescimento exponencial que o e-commerce teve nos últimos 5 anos, ele se consolidou efetivamente como um canal importante de venda, né? Um canal cliques de venda. As pessoas tinham medo, né? Tinham receio de se ia chegar, se não ia chegar, a qualidade do que ia chegar. E a pandemia ela forçou as pessoas a isso. E potencializou tanto as empresas, né, que tiveram que, às vezes, rapidamente se adaptar a esse processo, quanto os intermediários desse processo. As empresas que fazem entrega, motoboys, Rappi, enfim, Log, que tem enfim, feito muitas entregas. Né? Então, assim, o que muda no comportamento é que, como a gente vai passar um período bastante significativo em isolamento, eu acredito que a gente comece a ter reabertura ali no começo de junho, meados de junho, começo de julho, numa perspectiva muito otimista. Hoje eu estava vendo uma notícia da Bicho, Organização não tá Mundial muito da fácil, Saúde não. dizendo que vai demorar uns 5 anos, que isso vai se tornar uma doença como a AIDS, por exemplo, que ela vai estar sempre presente. Em alguns momentos vai ser necessário fazer isolamento para controlar, porque o vírus muda também, né? Então a gente tem uma cepa do vírus, a gente está aprendendo a lidar com essa cepa. Quando o vírus, como o ciclo dele evolutivo é muito rápido, né? Ele vai rapidamente vai mudar. E talvez as soluções que a gente tenha para ele agora não funcionem mais. A gente achava que era algo que pegava o pulmão, já dá inflamação no dedo do pé, dá problema de coração, quer dizer, dá uma série de outras coisas. Então, muito provavelmente, além da gente ficar um tempo grande, os hábitos do consumo presencial vão mudar também. Enquanto você não tiver uma vacina para a doença, a gente vai ter que andar de máscara. Mesmo que a gente possa Exatamente. sair, a gente vai ter que andar de máscara. A gente não vai poder se agrupar como a gente se agrupava. Quer dizer, todo esse calor latino que a gente tem, essa coisa, ela vai mudar. Entendeu? Essa questão de afeto, de proximidade. Eu acho que as redes sociais aí entram como, sei lá, o anjo e o vilão ao mesmo tempo. Porque ao mesmo momento em que isso permite que eu veja a minha família, que eu me reúna com os meus clientes, isso também cria nas pessoas, e às vezes em mim também, uma certa angústia, uma certa dependência, enfim, um processo em que você, por exemplo, ao fazer algo, sempre aguarda algo de volta. Entende? Então, É, aquele abraço, na verdade, aquele abraço que você dava, isso se torna um like, isso se torna um comentário, isso se transforma em outras coisas. Né? Então, acho que sob esse aspecto, não só o comportamento de consumo das pessoas deve mudar, o comportamento das pessoas deve mudar. Tenho amigos psicólogos que estão trabalhando como nunca. Né? Tem pessoas que estão tendo muita tem. dificuldade de Eu tô ficar. vendo muita gente fazendo live aí para ajudar as pessoas, Uhum, para compartilhar um pouco desse assunto. Nós mesmos, a gente se ajuda também, os colegas estão fazendo mais lives, estão fazendo mais interações, né? A coisa uhum. não é tão simples quanto a gente imagina. Eu até sou um pouco mais pessimista que você, bicho. Eu acho que vai demorar muito essa questão do presencial ser mais próxima da normalidade. Eu acho que a coisa ainda vai longe Cara, aí. eu acho que os nossos parâmetros de normalidade foram recalibrados, né?
Porque é o que é Exatamente. normal agora. Eu acho até, entendo, que o que a gente vivia não era normal. Era excessivo, era demasiado, não era Excessivo. Normal. Né? O que a gente via desde o ponto de vista de... o isolamento também está fazendo as pessoas perceberem o que de fato elas precisam para viver. Ela tá O ressignificando essencial. valores. E isso, do É. ponto de vista de consumo, também é fundamental. Né? Então, roupa para quê? Para ir aonde? Bicho. Tem essa, Entende? né? Tênis novo para quê? Para ir aonde? E qual a falta que está fazendo? Cabeleireiro para quê? Para ir para onde? Entende? É, mas ó, Então, mas de cabelo a gente não pode falar muito, hein, bicho? ah, mas são Eu pequenas entendo. coisas, na verdade. Então, hoje, o que as pessoas sentem falta? Elas sentem falta, não tem preço. Sentem É, falta de dar um abraço no Dia das Mães. Sentem falta de. Não, imagina um enfermeiro, um médico. Sente falta de dar um abraço no filho. De poder conviver no mesmo ambiente quando ele volta de um plantão, às vezes, de uma noite dobrada. Entende? Os valores tendem a mudar. É que assim, isso tem um tempo para acontecer. Isso não é. Se a gente ficar 3 meses isolada, foi como um pouco da crise hídrica que ocorreu em São Paulo. Né? Então o pessoal é, mudou os hábitos, coisa e tal, começou a controlar o consumo. À medida em que a água vem vindo em abundância, as pessoas esquecem. E tudo vai meio que voltando ao que era considerado normal no consumo em determinado momento. Então, Raquel, assim, eu acredito que as pessoas vão mudar muito, principalmente o valor que elas dão para as coisas. E entendo também que a crise é, é, estimulou o empreendedorismo nas pessoas. Então as pessoas estão exato. falando. E é engraçado, porque não se trata da venda de um produto, não é só da obtenção de lucro. As pessoas pensam, o que eu posso produzir agora que pode ajudar as pessoas? É até uma das discussões que eu estou promovendo lá na turma de publicidade, bicho. Esse testando com os meus alunos, já conversei com alguns, para a gente ir pensando, pô, de que maneira também a gente pode impactar positivamente com mensagens, com outras formas, não só pensar no consumo, mas de que maneira ou a gente pode consumir um conteúdo decente, né? Sim, sim, sim. Então, a gente está falando aqui muito dessa venda, dessa coisa mais fria, digamos, que seria o comércio das coisas, mas a gente tem uma grande oportunidade com essas ferramentas também de vender bons conteúdos, de trabalhar de uma outra forma completamente diferente. É isso que você começou a falar. Por que que o psicólogo ele talvez não possa também humanizar de uma outra forma, estando distante, né? Enfim, Uhum. são muitas discussões que a gente pode trazer para pensar nesse tipo de consumo ou como que está acontecendo isso. Eu gostaria que você falasse um pouco, Fábio, aproveitando, nós estamos já na metade. Olha como é rápido esse negócio aqui, viu? Tem que controlar Sim, o tempo, porque senão a gente passa de 1 hora fácil. Eu queria sim, trazer sim. para a discussão aqui, para a gente falar um pouco, o que que você usa na sua agência de ferramentas, assim, que você pode dar uma dica para essa galera que está começando também. Depois a gente pode falar um pouco dessas questões. Tem até a Nelly falando aqui com a gente também, nossa colega, sobre consumo, outras coisas. Mas antes disso, eu queria que a gente deixasse um recado de tecnologia mesmo. O que que você utiliza aí na sua experiência? Eu, por exemplo, eu tenho algumas que eu utilizo com os meus clientes. Como que é? Vamos lá, vamos falar de plataformas mesmo. O que que você usa aí? Você está usando Skype, está usando o Zoom, o Google? O que que você tem trabalhado de ferramentas aí para deixar mais próximo, por exemplo, os seus clientes ou o seu Uhum. consumidor de conteúdo? Como que você está se virando? Legal. Eu acho que assim, você deu um braço importante aí, um caminho importante de algo que eu acho que seria muito importante falar, que é a respeito de tecnologia de maneira geral. O que é importante entender? Hoje a gente está com abundância de conhecimento. Eu peguei 3 cursos para fazer, além do curso de jornalismo que eu já estou fazendo, eu peguei mais 3 cursos para fazer. E eu falei, cara, eu Boa queria fazer sorte. esse curso ele tá muito barato, cara. E todo dia, quando chega de noite, depois da aula, que eu lanço os conteúdos e tudo mais, eu falo, cara, eu não fiz aquele curso, sabe? Então, acho que tem também essa... as pessoas se cobram um pouco. Eu falo, meu, você entra, você fala, putz, agora eu vou estar em isolamento. O ritmo vai desacelerar e ele não desacelera. E você fala, cara, então agora eu vou fazer curso, eu vou investir em conhecimento, coisa e tal. Eu estou com 3 cursos lá, Dani, parados para fazer. Então, o que eu acho importante, cara? E é algo que eu tinha até colocado em lista contigo ali quando a gente começou a discutir a pauta de hoje, e que eu acho que é fundamental, que é planejamento.
é pensar antes de fazer. E acho que isso vale para o período de pandemia e pós-pandemia. E isso envolve também tecnologia. Vê bem, hoje, se você quiser, você pode montar um mosaico com fotos usando um aplicativo de Android e de iOS. Você pode editar vídeo, você pode incluir áudio, você, enfim, pode até a partir dali compartilhar. Eu uso uma ferramentinha chamada HotSuite, que ela me Legal. permite programar postagens. Então, eu posso programar 5 semanas de postagem e viajar. Entendeu? E só deixar alguém ali para interagir com as respostas que ocorram com os clientes, por exemplo, entendeu? Então, assim, cara, se você pensar, teoricamente, a figura de um publicitário ou de um profissional de comunicação ele seria dispensável. Entende? Só que acontece, qual é o grande ponto de reflexão aí? Não basta você ter forma, você precisa ter conteúdo. Se você não planeja a comunicação, você vai ter um belo mosaico de 3 cachorros, entendeu? Vendendo carro. Entende? Legal. Por quê? Porque as pessoas às vezes aderem a apelos que elas acham que são bons apelos. Elas acham que elas conhecem o público-alvo. Ou às vezes elas nem pensam no público-alvo, elas pensam naquilo que elas gostam. E muitas vezes nós vendemos produtos para pessoas que não somos nós. Entendeu? Então eu posso ser dono de uma loja de lingerie, eu não sou mulher. Entende? Então eu não posso pensar a comunicação como sendo um homem, falando como é que um homem gostaria de ver sendo vendido lingerie. Não posso partir desse paralelo. Então, assim, as ferramentas de tecnologia, elas ajudam muito. E elas possibilitam também a muitos empreendedores cuidarem da sua própria comunicação. Mas quantos, Dani, foram os posts que eu vi que o cara usava amarelo com branco e não dava contraste? Você não conseguia ler o que o cristão tinha escrito lá. Você queria ler, parecia interessante, mas não dava para ler. E aí o cara falava, olha, empurra para cima a tela, mas não dá para ler empurra para cima a tela, porque estava no branco e amarelo. Então, o que acontece? As tecnologias estão presentes, as tecnologias servem para qualquer profissional, mas o que vai fazer diferença é a inteligência. O que nos torna indispensáveis não é o operacional, e é isso que a gente tem de ter consciência do ponto de vista de pandemia e pós-pandemia. O que nos torna indispensáveis é a inteligência, é o pensamento, é a relação de causa e efeito. Se eu fizer isso agora, programado com isso, adicionado a isso, eu vou ter tal resultado lá na frente. Para que isso não seja imediatista, que eu não faça. Né? Então, entender para quem eu estou falando, entender quais são os apelos que fazem esse cara ter determinada atitude, que vão mobilizá-lo, que vão levá-lo para ação, vão fazer com que ele entre, curta, compartilhe. Então, hoje é tão fácil de medir, as métricas são tão disponíveis, é tão fácil de você medir, estabelecer os KPIs, os indicadores de performance, estabelecer as metas e medir. Você consegue saber quantos por cento de homens, quantos por cento de mulheres visitam o site. Se você pegar um cara amador, ele olha para isso e ele fala, que legal. Tá, mas eu quero vender lingerie com a mulher nessa pose porque eu acho bonito. Entende? Então a grande diferença está no nosso processo de planejamento, de pensamento, da comunicação, como o que vai ser dito, de certa forma, já vem para o publicitário pronto. Nós damos forma para aquilo. Eu vou até falar que o que você está ressaltando aqui é a valorização do profissional. E realmente a gente tem que sempre estar à frente e pensar que a tecnologia é uma aliada, mas quem está fazendo a tecnologia andar somos nós, né? Então essa valorização do profissional é muito importante. Até para deixar uma dica aí nesse sentido de tecnologia, antes da gente chegar em tecnologia, pensar que esse planejamento é importante, o acordar cedo é importante. Para o empreendedor, por exemplo, para mim foi uma coisa muito bacana ter essa regra, né? Ter esse entendimento de quanto tempo eu preciso fazer cada coisa. Os planejamentos, em geral, eles têm que... E o conhecimento tem que ser sempre aprimorado, né? Nessa questão pessoal, para aí sim chegar numa ferramenta e poder trabalhar legal com ela, né? Então, você foi bem mais profundo do que eu esperava, porque você estava falando dessas coisas relacionadas ao nosso conhecimento pessoal e o quanto é importante esse profissional. É exatamente também o que eu posso falar para a fotografia, que, por exemplo, o cara, apertador de botão tem um monte.
mas o cara que vai pensar o que vai fazer com aquele botão é outra coisa, né? Sim, sim, sim. Então, acho que isso que é o interessante também para a gente trazer para o empreendedorismo, que, por exemplo, eu utilizo ferramentas variadas aqui, eu tenho uma gama de entendimento tecnológico aqui muito grande, se a gente for pensar em planners, nessas reuniões que a gente já faz, com as coisas que a gente já trabalha, só que realmente, você tem uma estatística, se você não estudar ou não estar ali disposto a aprender essas novas tecnologias, você vai ter esse problema, porque quem vai mover aquela ferramenta que está na sua frente é você, né? Sim, sim. Então, concordo exatamente contigo aí nesse sentido dessa expectativa pessoal, que muitas vezes as pessoas falam, eu sou empreendedor. Mas o que você está fazendo também para se planejar, para ter um conhecimento sobre isso e para poder mover o seu negócio, né? E é uma coisa árdua, não sei se foi para você, mas para mim, por exemplo, aprender até mesmo como a gente faz as reuniões, como faz um atendimento. Eu sou que nem você Uhum. também, sou um cara que eu vou estar ali de uma ponta a outra, né? Então eu vou na reunião, assim como eu vou buscar o panfleto lá na gráfica para levar para o cara, sabe? Então Uhum. é meio que uma coisa que você vai aos poucos ali atribuindo as suas funções como empreendedor. E para fechar assim essa parte de um pouco da tecnologia assim, o que eu gostaria só de passar para o pessoal é tentar procurar realmente se planejar primeiro, buscar esses cursos, não fazer que nem o Fábio que deixou um monte de curso parado aí. Né? O nosso tempo hoje, a gente está valorizando muito mais o tempo, né? Porque a gente está na Uhum. frente da tela o tempo inteiro, a gente vê, pô, demanda, né? É um esforço, até mesmo as aulas online que a gente começou a passar para os nossos alunos, toda a parte que era presencial se tornando ali online. Então, o que vai importar de tudo isso é o planejamento. Bom, para dar um gancho na continuidade aqui, a gente chegou a falar um pouco ali da parte de consumo, de interesse das pessoas. Deixa eu ver como é que tá aqui a listinha, Fábio. Você chegou a ver alguma pergunta aí? Tá chovendo de coisa aqui que a Eu gente não tô vai ter vendo tempo aqui, de responder ainda. O Alfredo falou algo interessante, né? Ele está falando a respeito do Zoom, que não estava preparado para essa Não demanda, né? tava. A Aham. Mari falou que enfim, que algumas mudanças obviamente não ocorrerão, mas outras vão ficar presentes ali na nossa rotina. Isso é fato. Até porque hoje a gente vive, enfim, poucas horas você consegue atravessar o planeta. Assim, por uma questão de custos, na verdade, de quantidade de pessoas que hoje viajam, o custo para viajar é muito menor do que era há 15 anos. Então as pessoas estão simplesmente assim, se deslocando pelo mundo. Então, assim, essa é a nossa primeira grande pandemia do século XXI, nós teremos outras. Não tenha dúvida disso. Outra pessoa vai comer uma cabeça de morcego ali, desculpa a ignorância, né? Mas outra pessoa vai, enfim, de repente entrar ou ter contato num lugar remoto em que nunca ninguém foi e vai ter contato com um tipo de agente biológico que nunca teve, entendeu? E como na verdade, cerne da maior parte das doenças para as quais a gente não tem cura, normalmente a base da origem disso um pouco desse contato com o desconhecido, é o contato com aquele local remoto. Né? Então, assim, não se sabe de onde veio a AIDS. Né? Da mesma forma como a gente especula de onde veio o Covid. Muitas Entende? teorias. Muitas teorias, muitas teorias. Mas, cara, enfim, a nossa principal pergunta não se vai chegar ao Brasil um novo vírus, se vai chegar ao mundo um novo vírus, é quando. É quando nós teremos um processo semelhante a esse que nós estamos vivendo agora. E o quanto nós somos capazes de aprender com esse processo. Entenda que a inteligência humana, a inteligência no desenvolvimento de todo esse processo, ele vai se dar a partir do momento da absorção e uma ressignificação disso. Entendeu? Então, assim, legal, a gente está em casa, está em isolamento, a gente está aprendendo muita coisa. Está aprendendo a usar as tecnologias com formas diferentes. O Zoom é um caso desse, né? É uma ferramenta que estava ali, coisa e tal. Para você ter uma ideia, por exemplo, o WhatsApp agora está pensando em abrir para até 50 pessoas poderem usar o WhatsApp em conferência. Perdeu, cara. Perdeu. As pessoas Já já estão com o foi. Zoom instalado, já estão usando, já a ferramenta é Já foi. estável.
Já perdeu, cara. Entendeu? Perdeu. Agora vai ter que Exatamente. comprar, vai ter que fazer que nem tentou fazer lá com o Snapchat. Vai ter que tentar comprar o Zoom para poder, né? Ou então Juntar as transformar tudo coisas. dele num grande Zoom, como eles fizeram com Stories, aplicando Stories em todas as ferramentas do Facebook. Né? Exato. Talvez esse seja um caminho viável, né? Caramba, bicho. É muita coisa que a gente pode ficar horas aqui conversando sobre comunicação, sobre como essas tecnologias podem ser realizadas. Vamos falar para a gente indo para os fechamentos aqui sobre empreendedorismo no geral. Uhum. A gente consegue gerar assim algo como esse suporte social, ou Fábio, na sua parte, assim como empreendedor, como agência de comunicação, você pensa em alguma coisa assim que a gente pode trazer de positivo para um coletivo em geral? Assim, você consegue dentro da sua agência talvez criar um espaço para essa coisa do coletivo, do suporte social? Como que isso para você aí? Aí eu vou falar os exemplos que eu faço aqui também e a gente vai indo encerrando essa parte assim e também só para a gente poder controlar um pouquinho o tempo aí, tá? Não, O que que beleza. você, o que que você pode falar aí dessa parte social ou algo que, como empreendedor, você pensa em talvez aplicar no futuro? Como que você está vendo aí uma coisa mais palpável e tranquila agora para a gente indo para os encerramentos da coisa? Dani, o que eu posso dizer para você? A Flávia até fez esse comentário a respeito do texto do Oliveto, né? Exato. Na Folha de São Paulo, em que ele falava que agora é o momento de, não é o momento de vender, de pensar em venda. E a gente até comentou a respeito disso, por exemplo, em pessoas que pensaram como é que eu posso ajudar, né? Sim, sim. Pessoas começaram a fazer máscara, pessoas começaram a fazer outras coisas, empresas que começaram a fazer isso. Empresas que começaram a se doar, que mudaram a sua produção para produzir álcool gel para hospitais. Empresas que começaram a mudar a forma como elas enxergam a relação. Empresas que erraram nesse processo. O Santander errou nesse processo. E ele teve que falar, olha, nós vamos errar, mas vamos acertar, mas não vamos ficar parados. Cara, foi uma sacada genial isso. Foi genial. Foi genial. Porque os caras falam, nossa, é verdade, nós fizemos merda. Mas não podemos falar que nós fizemos merda. Então como é que é? Não, nós vamos errar, nós vamos acertar, mas ó, olha para o lado. Quem está mais fazendo coisa? Somos nós. Agora, de verdade, para quem é empreendedor, quem ajudou de verdade foi o Itaú, cara. Né? Então, assim, é a relação entre a comunicação e a expectativa. Mas muitas das empresas estão indo para esse caminho. Esse não é o momento de pensar em bens, em adquirir. Apesar de terem empresas que estão faturando alto com esse processo. Né? Então, apesar de terem empresas que estão faturando. Mas, cara, eu acredito que vendo uma oportunidade, os empreendedores, obviamente, vão tentar, porque eles têm empregados, porque eles têm, enfim. Né? É aquela velha máxima que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Então, assim, acho que tem um caminho do pensamento na solução. Toda vez que a gente superdimensiona o problema, perde o foco na solução. Sempre falo, o aluno às vezes vem para mim, professor, eu falo, vamos fazer o seguinte, não me traz o problema, me traz 5 possíveis soluções e nós decidimos juntos um caminho. As pessoas, elas focam muito, elas superdimensionam muito o problema nesse sentido. Então, eu entendo o seguinte, Dani, a gente está vivendo o momento. Isso está embaixo dos nossos pés nesse momento. Como a revolução digital está embaixo dos nossos pés nesse momento. Entende? Se você pensar, por exemplo, o Orkut acabou em 2014. O Snapchat está tentando não acabar. Então, a gente é quase moído por um rolo compressor, assim, diariamente, de coisas novas, de coisas que funcionam. A gente está testando ainda muitas coisas, entende? O que eu percebo é que tem uma mudança na sensibilidade das pessoas, de maneira geral. Tem um pequeno grupo que acredita que isso é uma invenção, que é um vírus que foi produzido em um laboratório. Tem um pequeno grupo que pensa isso. Mas tem um grupo pensando, cara, são pessoas, é gente. Então tem muita gente pensando em ideias colaborativas, ideias de como ajudar quem precisa. Pô, cara, teve um cara que teve uma ideia simples, ele falou, faz o seguinte, pendura um pano branco na sua porta, eu vou saber que você precisa. Pô, que coisa mais simples que isso. Agora na janela tem um pano branco pendurado, eu falo, o que você precisa, filha? Então, entendo que a gente está indo para um caminho mais de empatia, um caminho mais colaborativo. Não sei se... Isso a gente não vai conseguir dizer agora. Não sei se pela necessidade. Não sei se por aquilo que é a essência da existência humana, que é a de se ajudar. Entende? Mas é algo que a gente está experimentando nesse momento. Então, assim, lá, por exemplo, a gente fala, como é que eu... Está precisando de... Eu falo isso para fornecedores meus.
Né? Eu falo, meu, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Você tem como pagar suas contas? Né? Eu, quando começou esse processo, eu tinha certeza, primeiro, que eu ia queimar tudo que eu tinha de reserva, segundo, que eu ia me endividar. Nesse momento, não tem outro caminho, cara. Porque se a receita cai e os teus custos continuam mesmo, essa era uma dúvida que eu não tinha. Em algum momento eu vou me endividar. Mas eu tenho a possibilidade de me endividar, porque a gente está muito pior. A gente não tem crédito, a gente não tem Exatamente. acesso às coisas, entendeu? Então, assim, eu entendo Exatamente. que se a gente tiver saúde, se a gente tiver vida, a gente pode se reerguer de qualquer situação. Se a gente priorizar nesse momento o ganho, a gente vai perder. Então, eu entendo que, assim, cara, o cara, por exemplo, que nesse momento se preocupar em desenvolver ferramentas colaborativas, por exemplo, talvez nesse momento ele não colha nenhum lucro. Mas muito provavelmente esse cara vai ser lembrado lá na frente como alguém que teve um papel importante numa situação crítica. E esse cara pode ser lembrado para fazer, pô, se esse cara desenvolveu isso, ele é sim capaz de desenvolver outras tantas ferramentas que possam dar suporte para necessidades urgentes. E se torna uma referência. Ele se torna uma referência. Um momento de É, crise, cara, dói ver que as pessoas morrem e ninguém está nem aí. Entende? Dói ver o que a falta de planejamento tem feito em relação às diversas soluções desencontradas que a gente tem tido. Dói ver que no Brasil a boa. imprensa, os médicos, todos estavam pensando, será que a pandemia vem para o Brasil? Será que o vírus vem para o Brasil? Não é será, é quando ele vem. É É, quando. Não é será. exatamente. Cara, com 3 meses de experiência do que aconteceu fora, a gente não ter se preparado para uma experiência interna, eu acho isso, enfim, realmente incrível, cara. Então, assim, o suporte que eu acho que nós de comunicação podemos dar é exatamente no sentido de ajudar a comunicar, de ajudar a compartilhar serviços, as ferramentas como o Instagram agora permite que você marque uma hashtag, algo que você marca o local, e isso faz com que outras pessoas vejam aquilo que você consumiu. Acho que o Facebook foi excepcional nesse processo, das empresas de social media, foi a que tomou as melhores ações, tomou as melhores atitudes no sentido de dar suporte Eu para também as concordo. empresas, dar suporte para as pessoas, e entendo que cada um de nós, como comunicador, tem que estudar a fundo nesse momento essas ferramentas para ver de que forma nós podemos ajudar, não necessariamente os nossos clientes, mas pessoas próximas, né? Pessoas que têm, É, enfim, têm a capacidade de criar, têm a capacidade de fazer, e que essas pessoas exatamente. podem ser auxiliadas por processos que elas simplesmente desconhecem, né? Eu tenho, por exemplo, amigos que têm lá, e não são meus clientes, eu falo, cara, olha, se você fizer uma coisa simples, como colocar essa hashtag tal, tal aqui, só você vai dobrar a sua visibilidade. Cara, que legal, que bacana. Então, acho que esse é um pouco o Essas nosso, dicas, esse é um pouco o nosso papel nesse momento, né? De ajudar as pessoas a viver primeiro, a entender que a gente vai desacelerar, a entender que nesse momento a gente vai perder um pouco, sim, mas para colher algo que é muito melhor lá, como mas é para ganhar sociedade, no futuro. como saúde mesmo, como, né, É. enfim, como uma Ô, perspectiva Fabião, de melhora do nosso ambiente. Desculpa, Dani, falei demais, te cortei legal, né? Desculpa, eu falo não, mesmo, cara, falou um desculpa. pouquinho demais, a gente está indo realmente aqui, mas deixa eu comentar também um pouco da experiência que eu tive, coisa breve, no sentido de que, primeiro, tudo que você falou é muito importante, tem muito a ver com essas questões. A gente tem que se ajudar, a gente tem que pensar. Eu penso um pouco mais na ponta, às vezes, Fábio, para pensar, tipo, desses pequenos, porque, como eu te falei, eu trabalho muito com gente que está voltada ali pro local da Uhum, coisa, uhum, né? uhum. E eu realmente concordo com você no sentido de Facebook, o Instagram, com essas oportunidades, eu estou conseguindo ver os meus colegas levantando alguma coisa de dinheiro ali por conta disso. O trabalho de marketing, não ter parado ali o marketing digital, né? Os meus clientes, a gente já atende online, eu continuo atendendo, mas o que eu estou Uhum. gostando da minha rede que foi formada, é essa rede de apoio, essa rede de solidariedade, para que cada um consiga atingir o seu público, vender o seu produto ou vender o seu serviço. Então, você que está começando, o pessoal que está aí, até para ficar como dica, até do que o Fábio falou, é pensar que a gente, aqui no IARTS, trabalha para o empreendedorismo local, é como que talvez você possa se ajudar um com o outro ali,
de apoiar essa causa do pequeno. O varejista, ele vai ter esse crédito, ele vai conseguir sobreviver, né? Digamos, essa pandemia ou tudo que está acontecendo. Mas quem está na ponta, pô, a pessoa que vendia marmita fit, ela não está conseguindo vender porque ela ia de porta em porta, né? Então, essa questão dos novos comunicadores é pensar também um pouco no que tem próximo de você, que você possa ali colaborar, que você possa ajudar e que você possa, de uma certa forma ali, como comunicador, tentar impactar positivamente para esses negócios. E assim, gente, também nunca deixando de lembrar que não romantize o empreendedorismo. O negócio é bem complexo, bem complicado. É trabalhoso. É trabalhoso, não é romantização que todo mundo fala, eu vou abrir uma MEI, eu vou ser empreendedor. Ah, legal. Mas e o dar conta disso? Dar conta disso não é muito simples. Demanda estúdio, planejamento, tudo isso que a gente falou aqui. E assim, eu já vou indo para a minha finalização aqui, depois deixo as considerações para você aí, Fábio, porque está acabando o nosso tempo. Então, okay. Gente, primeiro agradecer todo mundo que está nessa live, e passa bem rápido mesmo, é isso, mas deixar essa mensagem para vocês de que a gente tem oportunidade, que a gente tem expectativa, a diferença é que a gente tem que se planejar e tem que estar na frente, não romantizando as coisas e tentando fazer o possível, talvez, de quem está mais próximo primeiro, para a gente conseguir alcançar algo melhor e lá no futuro colher esses frutos. Aí eu deixo aí a palavra com o Fábio e agradeço vocês aí também por ter participado aqui dessa conversa. Vamos lá, Fabião, 2 minutos, hein? Beleza. Dani, agradecer muito, cara, ter podido trocar essas ideias contigo. Eu confesso que eu fiquei um pouco inseguro em relação a se a gente ia dar conta, eu principalmente, né? Mas fiquei muito feliz, muito satisfeito. Acho que a gente pode fazer isso, esse bate-bola outras vezes, até juntando outros colegas nossos no nosso perfil da UNG. Sigam lá a Ecos, né, que é a nossa página do curso de comunicação social. Eu acho que vale muito a pena. E dizer o seguinte, Dani, às vezes as pessoas... Eu não sei se você já viu aqueles vídeos em que o cara pega, tá de costas, joga a bola de basquete para trás e ela cai na cesta. Já viu? São vários esses vídeos. Só que o cara tentou 1000 vezes até a bola cair na cesta. Entende? Cara, o empreendedorismo é isso. Você vai jogar a bola para trás 1000 vezes. E você vai errar 999 vezes. E uma você vai acertar. Né? O lance é o seguinte. Quando você erra, você tem que olhar para trás e falar, cara, onde eu errei? Por que eu errei? Como eu posso fazer melhor para chegar mais próximo de acertar? E aí você vai construindo a sua história de empreendedorismo. É muito fácil as pessoas acharem que tem uma receita certa, tem um jeito... Não tem, cara. É você observar os seus erros e aprender com os erros. E aprender também com o sucesso dos outros, né? Eu acho que isso é fundamental para que você possa empreender com qualidade. A gente tem a ilusão de que vai... E às vezes até o negócio está certo. Às vezes você faz o negócio na primeira vez e ele dá certo. Só que como você não sabe, como você não tem método, não tem processo, não entende como aquilo funcionou, quando aquilo começa a dar errado, você fala, mas estava dando certo. Então, é muito importante, no momento de empreender, seja para comunicação, para artes, as lives de música estão aí, né? Quer dizer, abrir o universo todo estava fechado para artistas, para empreendedores, para gente pequena, abrir o universo todo de coisas que foram se potencializando, né? E que eu acho que é incrível. Então, o Fabião, vai cair, bicho. É só deixar um abraço agora. Gente, fica em casa aí. Não desistam, tentem e busquem conhecimento. É o conhecimento que vai nos garantir. Isso ninguém toma da gente. Bichão. Fique em casa, bichão. Não sai. Só sai se for estritamente necessário. Tá bom? É isso. Galera, fique em casa, gente. Obrigado aí. Abraço. Espero que tenha sido útil para vocês. Abração para vocês aí. Obrigado, Fábio. Valeu por compartilhar aí com a gente. Valeu, gente. Foi um prazer, cara. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.